Oi, gente! Tudo bem? Todo mundo pronto para o nosso chá? Nosso chá de quinta, nosso nono episódio do chá de quinta. Oiê! Comecei a ver pessoas. Oi, gente! Obrigada! Obrigada por estar acompanhando esse chá. Nosso nono episódio, gente. Quem diria que a gente ia ter uma série com tantos episódios, hein? Que bom! Olha aí, as pessoas chegando, vão chegando, gente, que hoje é dia do assunto mais votado. Hoje é dia do assunto mais votado. Todo mês eu cedo ao assunto mais votado. Mas esse, na verdade, eu tava aguardando. Eu tava aguardando com muito carinho para vocês esse chá. Olá, gente querida. Aldo, meu querido, tudo bem? Olha aí, Eliane de Cascavel, que delícia! Maravilhoso, gente. Muito obrigada, viu, por me acompanharem, por me darem aí um pouquinho do tempo de vocês para a gente discutir esses temas que me são muito caros. E hoje o nosso tema é compaixão. Já apareceu várias vezes aqui, né, no chá, o tema compaixão. Então hoje é dia da gente aprofundar esse tema. E é um tema tão lindo, gente, é um tema tão revigorante. Eu acho que vocês vão gostar, tanto quanto eu gosto desse tema. Maria Eduarda, oi! Elis, amiga minha querida, tu tá por aí? Que delícia! Ai, quanta gente querida! Que delícia! Um beijo, ó. Beijão, beijão, beijão pra vocês. Olha só. Que delícia, que delícia, que delícia. Que bom, gente, que bom. Juiz de Fora! Obrigada, pessoal de Juiz de Fora! Que legal! Muito, 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 muito legal! Pois então, vocês sabem que eu sempre começo falando do chá, né? Hoje o nosso chá. Nielke, querida! Lulu! Olha aí! Sônia! Tudo bem, gente? Ellen! Ou Helena, eu acho. Eu nunca sei, né, Helena? Tu me perdoa que eu sempre erro teu nome. De BH, sempre aqui com a gente. Que delícia! Olha a Priscila! Oh, que delícia, gente. Sete Lagoas. Ah, Luciana, obrigada pelo carinho. Que bom, Sônia, que tu gosta dos temas. Vanusa, tu vai de chá de maçã com canela? Que delícia, que delícia, que delícia. Olha aí, já vi alguém aí do Lapique. Maravilhoso. Ótimo. Olha aí. Que delícia. Olha a máfia. Maravilhoso, maravilhoso. Prisla, querida amiga. Que delícia, gente. Lidiane, um beijo, querida. Juazeiro do Norte, que delícia. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, gente, por todo esse carinho, por todo esse afeto. Olha a Cida Lopes, querida Cida! Que saudade! Que saudade, que saudade, gente. Que delícia ver tanta gente querida. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, viu?
Itabuna. Ai, que bom, que bom, que bom. Obrigada, obrigada, gente. Maxwell, querido. Que bom. Passos, Camila. Chá com pão de queijo, não podia faltar, né? Mineiro sem pão de queijo, né? Nem sabe, nem sabe o que tomar, né? Delícia, muito bom, muito bom. Que bom, Su Belo, que bom, que bom. Muito, muito legal. Hibisco com amora, maracujá. Fantástico, fantástico, muito legal. Ó, Macapá! Suzane de Macapá. Olha aí, Pernambuco representado. Paraíba. Muito bom. Meu chá hoje é de laranja, manga e canela. Eu ganhei de uma pessoa muito querida, minha orientanda, Suzana. E a minha canequinha é a canequinha do Lapic. E vocês já vão entender por que hoje eu tô toda na homenagem do Lapic. Então, vamos ver se tá bom esse chá? Delicioso, delicioso. Canela tem essa coisa de conforto, né? De quentinho no coração, não tem não para vocês? Para mim tem. Então, compaixão também tem esse efeito. E por isso eu escolhi esse chá. E por que tantas homenagens ao Lapic? Porque tem uma pessoa, aliás, várias, né? Vocês sabem que o Lapic é uma das minhas alegrias da vida. E eu quero fazer um agradecimento público a pessoas da minha equipe hoje. E a principal que vai receber agradecimentos hoje vai ser a Nazaré de Almeida, que é a pessoa que mais se dedica a estudar compaixão no nosso laboratório. Um beijo enorme para Nazaré, que tem confiado a mim o trabalho de orientar, um trabalho lindo voltado para a compaixão para pessoas que lutam com a questão da obesidade. Então, meu beijo especial. E também quero mandar um beijo bem especial para uma outra pessoa que não mora em Ribeirão Preto, mas que faz parte, é uma super parceira. É a Aline Henriques Reis, com quem eu tive a alegria de escrever a primeira coisa sobre compaixão, autocompaixão e perdão, que é um livrinho infantil chamado Errar faz parte, perdoar faz bem. Então, deixo aqui meus agradecimentos, porque são pessoas com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar e com quem eu aprendo todos os dias sobre compaixão. Já faz um tempo que eu gosto desse tema, não é novidade para ninguém, né? Eu tive inclusive o prazer na semana passada de estar numa banca linda sobre autocompaixão e bullying, lá da PUC do Rio Grande do Sul. Juliana Pureza defendeu uma tese de doutorado linda que eu sugiro que vocês leiam se vocês têm interesse em saber mais sobre esse tema, tá? Muito bem, deixa eu dar mais uma olhadinha aí em vocês para ver quem é que chegou e para a gente partir então. Olha aí, Governador Valadares, Neuciane, minha linda que nunca me abandona, maravilhoso, Aracaju, Natal, Juliana vai de cafezinho, que legal, que legal. Campo Grande, Márcia Nogueira, primeiro chá de quinta, querida. Estamos no 9º episódio hoje. Temos vários, né? Já estamos aí há 9 semanas nos encontrando. Isso mesmo. A Nazaré arrasa, maravilhoso. Muito, muito, muito legal. Sim, a gente está se dedicando a esse tema, né? Ah, que bom, que bom, que bom, que legal. Ó, Piauí, que legal, que legal. Curitiba, Carla, muito frio aí. Bahia, Recife,
Marília, interior de São Paulo, aqui pertinho. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Não estamos com problemas técnicos? Acabei de esquecendo de perguntar aí no início, né? Do nosso chá. Cristina Falcone, teu primeiro chá também? Seja bem-vinda também. Muito, muito legal, legal. Muito obrigada, Michele, pelo carinho. Muito legal, muito, muito bacana. Palmares, Pernambuco. Ahá! Olha só. A Fran Patrícia tá em todos. Ótimo, obrigada, gente. Muito obrigada. Goiânia. São Luís, ai que delícia, que delícia, maravilhoso, Passo Fundo, ótimo. Então vamos lá. Para começo de conversa, o que é isso, né? O que é compaixão? E aí, eu vou precisar começar dizendo para vocês algumas coisas que é compaixão, mas também vou precisar dizer para vocês o que não é compaixão. E por que é importante a gente falar sobre isso, tá? Então, para começo de conversa, o que é compaixão? Vamos aos conceitos, tá? O primeiro conceito que eu vou citar, ele é um conceito já mais antiguinho, ele é do Lázaro, 1993. Compaixão é uma emoção, né? Que faz com que a gente se sinta mobilizado com o sofrimento das outras pessoas e que a gente tenha vontade de ajudar a aliviar esse sentimento desagradável que a gente está vendo nos outros. É isso que Lázaro definiu como compaixão. Mas eu vou aprofundar um pouco para uma perspectiva do Gilbert, que é um dos nossos autores principais hoje, que a gente vai citar muito o Gilbert. E ele vai dizer que ela é uma combinação de motivos, emoções, pensamentos e comportamentos que permite perceber e sentir o sofrimento das outras pessoas. Então vejam, eu acho isso muito interessante, porque se a gente fala em termos de perceber e sentir, é mais do que só sentir, né? Porque às vezes eu preciso mesmo treinar o olho para perceber, treinar meu aparelho sensorial para perceber a necessidade do outro, tá? Compreender tais emoções de uma forma não avaliativa ou julgadora, para a partir disso, então, emitir comportamentos que queiram, que desejam, que investem em aliviar esses sentimentos ou esse sofrimento do outro. Então, olha que complexo isso, gente. Então, eu preciso perceber, eu preciso sentir. É uma combinação de emoções, cognições, motivos, ou seja, tem a ver com uma motivação. Eu não pude deixar de lembrar do modelo modal, porque lembra, no modelo modal a gente tem a motivação também como um aspecto super importante do entendimento do porquê nós fazemos as coisas e como nós fazemos as coisas, certo? Então esse é um outro ponto bem importante. E detalhe, vocês pediram para eu falar de compaixão e vocês pediram para eu falar de autocompaixão. Pois é, a autocompaixão, ela é uma subdivisão da compaixão, segundo Gilbert. E ela se caracteriza pela adoção de uma postura aberta, atenta e sensível ao nosso próprio sofrimento, em situações de fracasso ou adversidade.
Conceito do Gilbert também. Ok? Então, olha que coisa interessante. Então, isso pode ser voltado para as outras pessoas, ou seja, eu estar sensível a perceber o sofrimento, a necessidade das outras pessoas, mas também eu estar sensível a perceber o meu sofrimento e as minhas necessidades em situações de fracasso e adversidade. E isso, gente, tem um ponto que eu já vou ter que logo pular para dentro dele, que é: nós estamos dentro de uma sociedade onde uma das coisas que a literatura tem mostrado é que esse tipo de sentimento, de emoção, de reação, ela vem associada com medo da compaixão. Ou seja, nós nos organizamos de uma forma, em termos sociais, em termos individuais, que várias pessoas, quando elas se deparam com a ideia de compaixão, tanto compaixão dirigida aos outros, quanto compaixão autodirigida, ou seja, autocompaixão, acontece uma coisa que a literatura chama de medo da compaixão. O que será que é isso e por que será que a gente sente isso? O que vocês acham? Por que alguém teria medo de sentir compaixão pelos outros ou por si? O que vocês acham? Tô querendo ouvir os comentários. Ouvir não, né? Ler os comentários de vocês. Vamos ver o que vocês dizem. Queridas, olha só quanto carinho, gente. Muito obrigada. Porto Alegre, Rondônia, Rio, Recife, Uberlândia. Que delícia, que delícia. Muito, muito legal. Muito bacana, 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 bacana. Muito bom. Fantástico. Muito legal. Ah, achei aqui os comentários para minha pergunta. Por que será que alguém tem medo da compaixão ou medo da autocompaixão? Várias pessoas indo muito na direção do que a literatura mostra. Na verdade, a literatura fala que uma das coisas que está no âmago do medo da compaixão está relacionado com o fato de que a compaixão ela nos impele para a ação, né? Ou seja, para a tentativa de aliviar o sofrimento. E isso nem sempre é fácil. A compaixão ela nos impele para entrar em contato com alguns conteúdos que talvez não sejam muito agradáveis de sentir num primeiro momento, que talvez nos deixem um pouco inseguros, ansiosos, até mesmo preocupados com a opinião alheia. Por exemplo, será que as pessoas não vão dizer que eu tô sendo boba? Será que as pessoas não vão dizer que eu tô puxando o saco? Como será que as pessoas vão avaliar essa minha reação em relação aos outros, por exemplo? Além disso, quando a gente está falando também em relação à autocompaixão, sabe o que é uma das coisas que as pessoas têm medo? Elas têm medo de parecerem autopiedosas demais, ou seja, elas têm medo de parecerem autocommiserativas. A gente usa pouco esse termo em português, né? Mas é a pena de si mesmo, de se colocar numa postura de coitadinho. E nós somos ensinados que temos que ser fortes, certo? Então, nós muitas vezes aplicamos a mesma régua que a gente aplica a nós, a gente aplica aos outros e vice-versa. Então, por exemplo, desenvolver compaixão em relação ao outro ou em relação a nós pode nos colocar em um estado de medo da compaixão, porque pode dar a essa impressão de fraqueza.
Tanto é que é muito interessante quando a gente se aprofunda no conceito de medo da compaixão, a ideia não é só o medo de eu sentir compaixão pelo outro, mas também o medo de que os outros sintam compaixão comigo. Ou seja, vão pensar que eu sou fraca, vão pensar que eu sou uma coitada. E aí é bem interessante, porque se a gente se aprofunda um pouco na teoria do Gilbert, a gente vai descobrir por que essa preocupação com não parecer fraco, com não parecer excessivamente autopiedoso. Gilbert vai falar de uma perspectiva de uma perspectiva evolutiva e de uma perspectiva principalmente da teoria do apego, de que nós temos sistemas que são evolutivos. E os 3 sistemas, isso vem lá da teoria das mentalidades sociais. E esses sistemas evolutivos são 3, segundo essa teoria, que são o sistema de incentivo ou recursos, o sistema de ameaça e o sistema de tranquilização. Pensa comigo, se eu venho de um histórico de apego inseguro, onde eu não fui ensinado que eu tinha com quem contar, por exemplo, como eu vou ver as outras pessoas? E a mim? Eu como relegada à minha própria sorte, e os outros como perigosos, como aqueles que não me dão suporte e dos quais eu tenho que me cuidar muitas vezes. Então pensem comigo, a compaixão ela tem uma conexão, já vamos entrar nisso. Se eu sinto compaixão pelos outros ou por mim mesmo, e eu tenho, por exemplo, um histórico prévio de apego inseguro, por exemplo, como vocês acham que eu vou reagir? Eu vou ficar apavorada com a ideia de sentir compaixão. A postura avaliativa vai me ser muito mais tranquilizadora. A postura do tipo, eu não tenho nada que ver com isso. A postura, se eu tenho que ser forte, tu também tem que ser. Se os outros têm que ser fortes, eu também tenho que ser. Eu não tenho nada que ver com isso, cada um com seus problemas. Percebem? Então esse é um ponto bem interessante que tá no âmago, por exemplo, de um conceito bem complexo que eu tô trazendo aqui rapidamente, né? Como tudo, né, gente? O nosso chá dura tão pouco. Mas que a gente pode ter algumas reflexões bem interessantes. Então, olha só, se nós temos dificuldade de ter compaixão conosco mesmos ou com os outros, talvez fosse o caso da gente avaliar os nossos sistemas evolutivos. Quanto nós conseguimos desenvolver do nosso sistema tranquilizador? Quanto nós conseguimos desenvolver da cooperação? Ou nós fomos ensinados a ser extremamente competitivos, porque senão a gente não sobrevive? Será que nós entendemos o outro e até mesmo a nossa fraqueza como algo que nos ameaça definitivamente? E, portanto, como fica difícil de eu me conectar com a compaixão ou com a autocompaixão. E aí, a gente precisa falar sobre algumas características que a Neff, que é outra grande autora, uma autora que se jogou no conceito da autocompaixão, ela vai dizer que a autocompaixão, ela tem 3 pontos principais. O primeiro, ela chama de autobondade, ou seja, a habilidade de ser gentil consigo mesmo e de compreender, se compreender. Quanto você tem sido gentil com você mesmo?
e com os outros. Porque a gente pode depender disso, que se isso vale para nós, isso também vale para as outras pessoas, né? Quanto você tem conseguido ser gentil? Ou você é muito mais crítico? Você tem uma tendência a se xingar, a dizer, a ficar se apontando tudo que você não faz bem, todos os seus erros imperdoáveis que você não vai superar. E com as outras pessoas? Quanto você consegue oferecer bondade para as outras pessoas? E aí vem o segundo. E eu já falei várias vezes desse conceito aqui, talvez eu não citei de quem é, né? Mas agora vai ficar claro. O conceito de humanidade comum. Nós somos todos feitos do mesmo barro. Nem melhores, nem piores. Estamos todo mundo na mesma categoria. Todos nós temos as nossas demandas, dificuldades. Quem nunca? Quem pode ser o que atira a primeira pedra? Quem tem condições de dizer, não, isso não acontece comigo, não, eu não faço esse tipo de coisa? E quanto nós praticamos a convivência, o reconhecimento da nossa humanidade comum? Todos somos passíveis de erros. Então, toda vez que nós estamos em um caminho de muita crítica contra nós ou contra as outras pessoas, é momento da gente lembrar desse conceito da nossa humanidade comum. A nossa humanidade comum tem a ver com o fato de que temos todos qualidades e defeitos, temos todos limitações, temos todos o desafio de sermos quem somos. A dor e a delícia de se ser quem é, como diz o poeta. E a terceira, que a Nef vai falar, é o mindfulness. Que é o quê? Que é a possibilidade de observar, vivenciar, estar sem julgamento. Então, a possibilidade de existir no presente. Quando a gente treina a compaixão e a autocompaixão, a gente acaba inevitavelmente se deparando com o conceito de atenção plena, de mindfulness, né? Por quê? Porque quando eu tô me criticando sobre o que eu não fiz direito, ou pensando que o outro não faz direito, não fez direito, ou não vai fazer direito, eu não tô em geral no presente, né? Em geral eu tô no passado ou eu tô no futuro. Então, desenvolver essas habilidades tem a ver com compreender que esses 3 pontos são extremamente importantes. Apesar deles serem apoiados, né, para a autocompaixão, me parece que nós podemos transpor eles tranquilamente para uma lógica de compaixão. Quanto nós nos tocamos pela necessidade do outro? Alguns de nós nos tocamos super pela necessidade dos outros e não pelas nossas, por exemplo. Então, talvez já tenhamos desenvolvido ou caminhado uma parte, né, do caminho, trilhado uma parte do caminho da compaixão. Mas talvez a gente ainda tenha que investir na autocompaixão. Outros já, por outro lado, talvez tenham começado pela autocompaixão, com ser menos críticos consigo mesmos, mas ainda não conseguiram transpor isso para os outros. E aí, isso é um convite. Esse chá é um convite. Um convite para a gente investir nisso. É bacana, não é? Eu falei várias vezes de compaixão, de autocompaixão. Por exemplo, quando a gente fala do medo da compaixão, né? Tem muito a ver com essa ideia de que nós vamos nos tornar
excessivamente condescendentes com os outros ou conosco mesmos, né? Lembra que não, porque se nós estamos falando dentro de um conceito de humanidade comum, gente, lembra que não tem. Nós falamos sobre isso lá no chá da autoestima, no chá do autocuidado. Não tem espaço para superioridade. Algumas pessoas dizem que têm compaixão pelos outros, mas se posicionam como superiores porque têm compaixão. Percebam que isso não faz sentido nesse conceito. Não faz sentido pensar que alguém tem uma alta compaixão se esse alguém diminui o outro, porque diz, eu tenho compaixão de ti, mas você, ser sem luz, não tem. Para pensar no final de semana sobre isso. A compaixão, eu quero até ler para vocês de novo, porque eu inevitavelmente acabo visitando, né, os filósofos. E tem aqui uma parte muito importante que fala sobre isso. Quando nós estamos falando de compaixão, nós estamos falando da necessidade de eliminar o apego ao eu. Mesmo quando a gente está falando de autocompaixão. E outra coisa muito interessante, quais são as vantagens? Quais são as vantagens da autocompaixão e da compaixão? A gente desenvolve habilidades para lidar com o sofrimento, lidar com as adversidades. A gente tem aí dados mostrando uma associação com índices mais elevados de saúde mental, relações interpessoais mais saudáveis. Então vejam que tem muitos ganhos que a gente pode adquirir a partir desse desenvolvimento, dessa habilidade, né? Dessa emoção, dessa motivação, desses comportamentos. Bem legal, né, gente? Bem legal. Deixa eu olhar um pouco para vocês, porque é uma maravilha ter vocês aqui. Oi, 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 gente! Lindo conceito, mas os clientes se assustam com ele na prática. Perfeito! Isso me faz lembrar que nós temos que falar sobre o que não é compaixão. Então, por exemplo, compaixão e autocompaixão não é uma piedade entregue, né? Uma piedade tipo uma pena de mim mesmo ou do outro, tá? Não é ser condescendente com os nossos erros. Inclusive, se eu tenho, pensa, vamos voltar para o conceito. O conceito fala em um desenvolvimento de alívio, um foco em alívio de sofrimento. Não diz que o sofrimento não existe, não diz que a gente vai negar o que está acontecendo, os erros que a gente cometeu, mas compreender e ter compaixão de que isso faz parte da nossa condição de humanos. E isso é muito interessante porque quando tu vai para os dados da literatura, tu vê que as pessoas que desenvolvem uma mente mais compassiva, elas tendem a investir no seu próprio cuidado e no cuidado com os outros. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam num primeiro momento, que a gente vai ficar se vitimizando, que a gente não vai partir para ação, a segunda parte do conceito fala em um movimento para alívio, para ajuda do outro ou minha. Não é interessante?
Deixa eu olhar de novo para vocês aqui. Olha quantos comentários, gente. Eu não vi se a Alessandra tá aí para fazer print para mim dos comentários, porque depois a gente não consegue ver os comentários. Perfeito. Priscila Tenenbaum, sua linda. Exatamente, não é essa a ideia, não é a ideia de inventar desculpas para as pessoas ou para nós, não é a ideia de passar a mão na cabeça, é a ideia de reconhecer a nossa imperfeição. Dorme com esse barulho. Muito legal, Bia, exatamente, medo de se reconhecer no sofrimento do outro, perfeito, medo de, aí eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, né? Muito legal, gente, os comentários excelentes, né? É necessário, Sara Mota, querida, tudo bem? É necessário a aceitação para a compaixão? Com certeza elas vão andar, né, de uma forma próxima. Porque, por exemplo, eu vou precisar aceitar a minha humanidade comum, por exemplo, né? A Ni comenta sobre a questão do perfeccionismo, né? Natiele fala do sentir pena. Muito excelente comentário da Roberta. Roberta falando da questão da autoestima. Vocês lembram do nosso chá de autoestima? Alguém lembra ainda? Que eu comentei com vocês que o Brandon é um que critica fortemente a ideia de que autoestima tem a ver com a gente gostar tanto da gente a ponto de a gente ficar narcisistão. E que uma das coisas, inclusive, que a literatura mostra é que nós investimos tanto em desenvolver a autoestima de uma forma talvez um pouco até equivocada, que no fim das contas as pessoas se tornaram todas merecedoras de tudo e ninguém mais tem responsabilidades, todo mundo só vinde a mim o teu reino, né? Essa ideia de autoestima é que está equivocada. Essa ideia de autoestima, inclusive, é criticada nos estudos de autocompaixão, porque mostra que, na verdade, aumenta o desenvolvimento de características de arrogo, de merecimento, da pessoa se achar mais do que as outras pessoas. E a autocompaixão, ela pressupõe que eu não sou mais do que as outras pessoas e que os outros também não são mais do que eu. Por isso eu discuti com vocês a autoestima numa perspectiva do Brandon. Porque ele já lá na década de 90 falava da importância da gente lembrar que aquele ditado, sabe? Eu não sei se as pessoas antigas na vida de vocês também diziam isso, mas eu lembro perfeitamente, né, que eu ouvia as pessoas mais experientes dizendo: você não pode gostar tanto de você a ponto de que os outros não cheguem a poder gostar de você. E você também não pode gostar tão pouco de você a ponto de que os outros não gostem de você. Ou seja, olha que coisa interessante nesse ditado popular. Porque, sim, pode ter uma conexão com autoestima e lembra que eu comentei isso com vocês dentro da perspectiva do Brandon. Ele vai falar que a autoestima, ela tem uma conexão com o autocuidado. E a autocompaixão também tem uma conexão com o autocuidado. Então, no fim das contas, lembra que o autocuidado, a autoestima, a autocompaixão, elas não podem estar, se elas estiverem associadas com uma perspectiva egoísta e narcisista, em geral, a gente está falando de um desvio dessas características e não das características propriamente ditas.
Então, muitas vezes está associado com ideias de que eu mereço mais do que os outros, de que eu sou mais do que os outros. E essa definitivamente não é a ideia. Então, excelente comentário, Roberta. Perfeito, a questão do perfeccionismo aparecendo aqui, né? Perfeito, esse conceito maravilhoso da Nef. Obrigada, Neuci. Você percebe que o sofrimento, o fracasso e a imperfeição fazem parte da existência ou da experiência humana. Muito, muito legal. Como o cuidado de não, né? Como é importante o cuidado de não confundir, né, Neuza? Maravilhoso, maravilhoso comentário. Não confundir vitimização, se colocar como coitadinho para diminuir o sofrimento. Obrigada, gente, pelo carinho. Muito legal, muito legal. Tem que ser forte para sentir autocompaixão. Eu preciso comentar sobre isso com vocês. Gilbert vai falar exatamente isso, não com essas palavras talvez, mas ele vai dizer que sim, que compaixão e autocompaixão são características de um desenvolvimento de self, de uma maturidade de self, de um desenvolvimento de self, ou seja, sim, de uma força, né, de uma força interna. Muito legal. Muito, muito bom, muito bom. Existe um terceiro, né, o terceiro conceito que é o contrário, que é o autocriticismo, né? Eu não vou ter a oportunidade de entrar nele hoje, até porque essa temporada de chá, gente, ela é uma temporada pra gente, como eu brinco, né, com as pessoas que me ajudam a organizar as coisas e tal. Essa temporada do chá de quinta é ursinhos carinhosos. Ela é para falar das coisas que edificam a gente. Então, por isso nós não vamos falar de autocriticismo, né? Mas o autocriticismo está fortemente associado com uma baixa da autocompaixão. Os padrões inflexíveis aplicados a si ou aos outros está fortemente associado à dificuldade de compaixão com os outros. Deixa eu dar mais uma olhadinha em vocês. Olha quanta gente, ó. Muitos beijos, muita saudade de vocês, gente. Que bom que a gente tem a possibilidade de se ver aqui, né? Excelente comentário, exatamente, Neuciane, mais uma vez fazendo um comentário cirúrgico. De fato, compaixão em si, encerra em si a questão de se partir para a ação, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Eu passo, então, a pensar em coisas para aliviar esse sofrimento em mim ou nos outros. Muito bem, muito bom, muito bom, muito bom. Que legal, gente. Que legal. Muitos comentários, eu não consigo responder todos. Olha só, muita gente, né? Ai, gente, obrigada, viu? Recebam aí a minha gratidão por acompanhar esses chás. Eu quero entrar em dois assuntos, eu ainda tenho dois assuntos para hoje. O assunto de como nós podemos desenvolver compaixão, óbvio que eu não ia poder deixar, né, esse chá sem essas dicas. E eu preciso falar para vocês sobre o fato de que a nossa temporada nossa primeira temporada, nossa temporada Ursinhos Carinhosos tá acabando. Mas não é para ninguém, não precisa ficar triste.
pode ficar triste, mas não precisa, porque tem novidades vindo aí. Eu vou falar. Até o final desse chá eu comento com vocês. Petrolina, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Gente, tanta gente nos acompanhando aqui. Muito legal, muito obrigada, viu? Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando esse chá sobre compaixão. Eu tava aguardando ele para o finzinho, porque eu tenho me apaixonado por esse tema e a gente tem tido no LAPIC a honra de fazer trabalhos em conjunto com grandes pesquisadores da compaixão, como o próprio Gilbert, como o professor Pinto Gouveia de Portugal, como o Kirby, né, da Austrália. Então a gente tá assim nessa animação total, e isso tudo graças a essas pessoas lindas que eu citei aí no início do chá, que trazem, aportam essas coisas legais para o LAPIC. Por isso a canequinha do dia é do LAPIC, tá bom? Obrigada, Fer, sua linda. Obrigada, obrigada. Gente, muitos comentários, tô tentando ver aí um pouco dos comentários de vocês, porque depois eles somem todos. E aí, muito legal, muito legal. Maura, na pandemia tem sido difícil a autocompaixão e a compaixão com os outros também, né? É um momento muito difícil, a gente tá num momento difícil. O que é que a gente pode fazer? Então, essa é uma coisa bem legal, tirada diretamente da terapia focada na compaixão, tá? Gilbert, de novo, voltamos ao Gilbert. O que que a gente precisa? Nós precisamos exercitar respiração calmante. Ou seja, gente, olha a prática de mindfulness de novo aí para nos ajudar, tá? Além da gente também praticar e adotar o lema de não culpar a si ou as outras pessoas pelas coisas. Não ficar procurando a culpa. As pessoas, elas têm responsabilidade pelos seus atos. Quando eu culpo, eu coloco um peso extra e fala sobre o quanto talvez eu não tenha praticado os assuntos do nosso encontro da semana passada. Vocês ainda lembram qual era o nosso assunto da semana passada? Perdão. Vejam como esse tema ficar para o final tem tudo a ver, porque ele revisita praticamente todos os nossos temas anteriores, né? E tem mais dicas. Gilbert vai falar então da importância da respiração calmante como primeira dica, né? Para quê? Para ter mais afeto positivo, agradável, flutuante no nosso sistema e nas nossas relações, tá? Mas também no sentido da gente conseguir acalmar e estar ancorado no presente. Além da questão da culpa, que a gente precisa lidar com essa questão. Uma postura compassiva. O que é uma postura compassiva? Uma postura compassiva, ela tem a ver com se colocar numa perspectiva de que tanto eu quanto as outras pessoas somos dignas de compaixão. Então, todos nós merecemos receber compaixão, porque tem a ver com essa humanidade comum que a Neff fala. A respiração calmante, como eu já comentei.
Falar conosco mesmo e falar internamente sobre os outros, com expressões faciais e tom de voz amigável. Exercitar mentalmente como nós podemos nos expressar de uma forma amigável. Eu posso não ter gostado de alguma coisa e eu tenho validade e direito de expressar isso, mas que eu possa treinar fazer isso numa postura compassiva. E uma postura compassiva é um tom de voz e expressões amigáveis. Exercitar também uma das práticas, né, de imagem mental, que é a imagem de um lugar seguro, ou seja, construir um lugar seguro. Eu acabei não tendo tempo para discutir com vocês mais sobre os impactos do apego inseguro. E vejam que a tentativa aqui é treinar, é desenvolver isso que a gente não conseguiu desenvolver ao longo da vida ou na nossa infância, porque não nos foi ofertado ou a gente não percebeu como sendo ofertado para nós, né? Essas coisas, né? Tentar desenvolver um outro compassivo, né? Ou interagir com um outro compassivo e com um eu compassivo. O que quer dizer isso? Como o outro fala comigo, como eu falo comigo. Por exemplo, dentro do autocriticismo, isso é muito claro, né? O quanto nós somos tolerantes, olha a tolerância. O quanto nós somos tolerantes com os erros das outras pessoas e com os nossos, e vice-versa. Escrever uma carta compassiva, narrando como esse outro, ou seja, como se eu estivesse falando de uma outra pessoa, né? Ou como outra pessoa falaria dessa outra pessoa. Então nós podemos treinar isso tanto para desenvolver compaixão quanto para autocompaixão. Podemos treinar também a perspectiva de um amigo compassivo, como ele falaria comigo, como ele falaria com essa outra pessoa. Sabe que quando eu estava lendo, eu me lembrei muito de um post que roda aí nas redes sociais que fala assim: não se iluda, mesmo a pessoa que você mais gosta, dependendo para quem você perguntar, alguém sempre terá uma crítica a fazer a essa pessoa. Alguém sempre poderá dizer que essa pessoa agiu erroneamente com ela. Isso é muito do âmago da perspectiva da humanidade comum. Ninguém é esse ser que não merece críticas, ou que não tem críticas a receber, que não tenha errado, que não tenha feito coisas passíveis, não é nem por merecimento, mas passíveis de serem criticadas. Mas até que ponto eu desenvolvo compaixão com o fato de que estamos todos no mesmo barco? A assertividade compassiva, que tem a ver com treinar, colocar as minhas opiniões e as minhas necessidades de uma forma compassiva, né, de uma forma amigável para os outros. O treino da gratidão. Nós temos um chá que foi só sobre gratidão. Vocês lembram dele? Revisitem ele lá. Tantas coisas legais tinham naquele chá. E o perdão, que tá mais fresco na nossa memória porque foi o chá da semana passada, né? Eu teria tantas outras coisas legais para falar para vocês, gente, mas eu não tenho ficado feliz de sair correndo dos nossos encontros. Então, eu espero que essas ideias possam ajudar vocês, como elas têm me ajudado.
Todas essas coisas, como eu já comentei com vocês, né? O nascimento do chá de quinta, ele veio muito no sentido de eu tentar presentear as pessoas, devolver para as pessoas o tanto que elas me dão. E mais eu tenho recebido. Mas agora chega o momento da gente falar sobre o fato de que o chá de quinta vai precisar fazer um break. Ele vai precisar encerrar essa temporada. E outras coisas vão entrar nesse tempo, né, do chá de quinta. Por exemplo, um grande foco agora vai ser o CONTCC, que é o Congresso Online Internacional de Terapias Cognitivas e Comportamentais. Já fica a dica aí. Vai começar a ter spoiler do CONTCC, que é um quadro que vai passar no Instagram do CONTCC. Vamos ter lives para falar dos assuntos do congresso. Além de que tem aí outras lives acontecendo, né? Um monte de atividades. Então, semana que vem também vai ficar mais claro para vocês por que o chá de quinta precisa dar um tempo. E aí fica meu convite para vocês aplicarem as coisas do chá de quinta. Aplicar na tua vida. Quanto é que tu tem aplicado compaixão? Uma coisa que chamou muito a minha atenção num dos textos que eu li foi que compaixão é diferente de solidariedade. Solidariedade tem a ver com a humanidade comum, mas no sentido de eu oferecer algo meu para o outro. Tempo, coisas materiais, necessidades básicas. Enquanto a compaixão tem a ver com sentimentos, com tentar aliviar a dor do outro. Às vezes esse outro é a gente. Você tem aliviado a sua dor? Você tem praticado autocompaixão? É um convite. É um convite para a gente fazer isso. O chá de quinta, ele tem essa intenção, gente. Fazer a gente se refletir, mais do que, claro, sempre ancorado em pesquisa, em dados da literatura, em uma psicologia baseada em evidências, mas principalmente pensar na gente, no investimento que a gente precisa fazer. E também pensar no outro. Porque quais são os desdobramentos positivos também de eu desenvolver compaixão? Quanto será que os efeitos da minha saúde mental não estão sendo comprometidos pelo fato de eu não ter investido nesses sentimentos e valores que a gente discutiu aqui até agora, nesses 9 encontros? Pensa sobre isso. Anota, faz uma lista. Quais poderiam ser metas? Quais poderiam ser cuidados que tu poderia fazer contigo mesmo? E da minha parte, é só gratidão. É só agradecer por eu merecer a confiança de vocês. Olha só, tanta gente linda, tanta gente maravilhosa. Gente, a promessa vai ser cumprida. O chá vai ter uma temporada, né? Vai fechar a primeira temporada, vai ter um intervalo, mas vai ter temporada 2. E, inclusive, em breve vai ter caixinha de perguntas para vocês botarem itens para a temporada 2. Muito legal. Obrigada, gente. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, gente. Muito obrigada. Que pena que eu não consigo falar com todo mundo. É tão maravilhoso que vocês falam comigo, gente. Tão legal, tão legal.
Muito, muito legal, muito legal. Olha só quanto carinho. Gente, me despeço. Obrigada. Até o próximo chá de quinta.